faz tão bem, que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó, que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça com os outros amigos o que queres que façam com você. Vai, faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos o que queres que façam com você. Quem quer ser feliz, levante a mão, junte-se a nós nessa canção, que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Enxergue além, busque perceber o outro também, e saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem, que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó, que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Vamos todo mundo, e vai. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos o que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos o que queres que façam com você. A servir, vem como raio na chuva reluzir, vem como sol a saudar, um dia inteiro que está por começar, vem como mar.
conquistar um novo sorriso nas águas do rio, a luz de um olhar, um tempo infindo, outro espaço com pessoas a se amar. Viver é lutar, é colorir a vida com a esperança de não desistir. As águas do rio no mar a se encontrar, conhecendo a ti mesmo, estarás mais perto de conquistar as águas do mar. Você no seu íntimo, seu coração a cantar. O verdadeiro motivo, Jesus, amor que nos faz transformar. Vem como o mar, vem como o raio, vem como o sol a suplicar. Um novo sentido, um novo motivo para recomeçar. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecáveis sublimidade e pureza que os melhores poetas humanos não se dedignariam de subscrever. Essas poucas linhas constam do item 9 da introdução de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São não apenas uma referência à poesia, como são também a primeira referência às artes no Espiritismo. E não é de estranhar que a poesia tenha sido a primeira das artes citada por Kardec. Afinal de contas, segundo o teórico literário e poeta mexicano Otávio Paz, não existem em toda a história da humanidade povos destituídos de poesia. E aí nós fazemos uma comparação interessante, da mesma maneira que não existem povos destituídos da ideia do sagrado, da ideia de Deus. A poesia é uma linguagem artística que se encontra em todas as culturas, e a maior prova de força e de soberania de uma cultura é justamente a presença poética. Sendo o Espiritismo uma proposta de uma verdadeira revolução cultural no ser humano, revolução cultural essa que tem raízes profundas na transcendentalidade, é natural que existam também os poetas e a poesia envolvida no Espiritismo. De fato, desde o início do Espiritismo, a poesia estava presente. Nas páginas da Revista Espírita, nós temos diversos poemas, tanto poemas escritos pelos espíritos desencarnados e enviados a nós pelos médiuns, quanto poemas escritos pelos participantes das sociedades espíritas de então. É o que vai levar Tobias Pinheiro, por exemplo, na orelha que escreveu para a Antologia de Poetas Espíritas, organizada por Clóvis Ramos em 1959, a dizer o seguinte: a influência do Espiritismo na poesia e a poesia no Espiritismo em quase nada se modificam.
pois espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolar-se quando sofre. Com a poesia, a dor é mais suave. Com o espiritismo, é mais pura. A poesia encanta e o espiritismo conforta. A poesia é o entendimento, às vezes fugindo da razão, e o espiritismo é a própria razão de ser atingindo o entendimento. Aquela é o sonho que se enleva, e este é a verdade que se impõe. E é muito interessante a gente pensar nessa relação entre poesia e espiritismo. Pensar em como estas duas forças, estas duas grandezas culturais vão se comunicando desde o momento em que Kardec codifica a doutrina até os dias atuais. Conforme nós temos estudado o assunto e pesquisado nas páginas da Revista Espírita, nas páginas de O Reformador, nos livros que são psicografados, nos livros que são publicados pelos espíritas, nós começamos a perceber que as relações entre poesia e espiritismo são muito amplas. De fato, o próprio Kardec reservou grande parte da Revista Espírita à publicação de poesias. A partir dessa observação, nós podemos elencar 3 relações distintas do espiritismo com a poesia. A primeira relação do espiritismo com a poesia é aquela que é citada pelo próprio Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos. É a poesia ditada pelos espíritos. Modernamente, criamos uma nomenclatura para esta poesia ditada pelos espíritos. Nós podemos chamá-la de poesia mediúnica ou, como tem sido a minha preferência, poesia dos espíritos. Talvez o exemplo mais famoso seja o Parnaso de Além-Túmulo, primeira obra mediúnica da lavra de Chico Xavier, que trouxe diversos poetas com vários poemas e que causou uma grande discussão na época. Afinal de contas, nós temos aqui poetas de renome da literatura brasileira e também da literatura portuguesa, trazendo os seus poemas do além-túmulo. É ali, por exemplo, que nós vamos encontrar o poema Parnaso de Além-Túmulo de João de Deus. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar e nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. O Parnaso de Além-Túmulo, quando surge, causou uma discussão muito grande nos meios intelectuais e também nos meios espíritas. Chico Xavier foi defendido e atacado, tanto pelos espíritas de então, quanto pelos não espíritas. Porque o que ele estava trazendo ali era algo que até então os espíritas brasileiros não conheciam. Embora, para sermos justos, o livro de Chico Xavier não é o primeiro livro do gênero. Na realidade, poemas mediúnicos já vinham sendo publicados no exterior desde a época de Kardec. O próprio Kardec chegou a prefaciar o livro Ecos Poéticos de Além-Túmulo, psicografado pelo médium Louis Vavasseur, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que traz uma série de poemas da lavra de autores já desencarnados. A grande discussão que envolve essa poesia mediúnica, que eu chamo de poesia dos espíritos, gira em torno da questão da autoria. É muito natural que as pessoas procurem nesses poemas uma identidade perfeita e absoluta.
E aí a gente acaba tendo alguns exageros, tanto por parte daqueles que rejeitam o fenômeno mediúnico, quanto por parte daqueles que os defendem. Geralmente, aqueles que rejeitam o fenômeno mediúnico vão dizer que os poemas mediúnicos, os poemas psicografados, são muito diferentes dos poemas daqueles autores em vida. E quem quer defender os poemas mediúnicos vai para o extremo oposto e vai dizer que, não, mas os poemas mediúnicos são idênticos aos poemas que eles escreviam quando encarnados. Nenhuma das duas afirmações está correta, pois elas são afirmações superficiais e ingênuas. Não dá para você esperar que o sujeito desencarnado, ao escrever um poema, vai escrever exatamente do mesmo jeito que ele escrevia quando encarnado. Pensemos o seguinte: tomemos um poeta que tem uma obra vasta, um poeta que escreveu ao longo de toda a sua vida na Terra. Se nós tomarmos a sua obra poética na sua completude, se a gente for pegar a obra poética dele ao longo do tempo, a gente vai percebendo como é que ela vai mudando, como ela vai sofrendo alterações. Porque o poeta escreve principalmente a partir das experiências que ele tem. Ora, morrer é uma baita experiência de vida. Porque, afinal de contas, você tem uma mudança, às vezes abrupta, de percepção da realidade. E quando você tem essa mudança, isso necessariamente vai influenciar na maneira como você enxerga a existência. E óbvio que isso vai influenciar na maneira como esses poetas escrevem os seus poemas. Então você não pode esperar que seja absolutamente igual. Nem para defender, nem para atacar a poesia mediúnica. Mas isso gera um problema, não é? Se eu não posso esperar uma identidade absoluta, como é que eu vou poder ter certeza a respeito da autoria desses poemas? Mais uma vez, quem nos socorre é o bom e velho professor Allan Kardec. No finalzinho da introdução que escreveu para o livro de Vavasseur, Kardec escreve o seguinte: a constatação da identidade dos espíritos oferece frequentemente grandes dificuldades e, em certos casos, uma impossibilidade absoluta. É, pois, um erro tomar fato e causa por nomes pelos quais são assinados certas comunicações práticas ou outras. São elas boas ou más, dignas ou indignas do nome que trazem. Aí toda a questão. Quando Kardec diz isso, ele está nos convidando a perceber se aquela voz poética nos poemas mediúnicos é a mesma ou é digna do nome que assina. Então ele já está dizendo para a gente que não adianta você procurar identidade completa e absoluta. Um exemplo prático. Augusto dos Anjos, em vida, publicou um único livro de poemas intitulado Eu. Mais tarde, esse livro foi ampliado pelos seus amigos, que reuniram poemas não publicados naquele volume e enfecharam sob o título de Eu e Outras Poesias. É talvez o mais importante livro de poesia escrito na virada do século XIX para o século XX. E ali, em um poema fantástico, ele vai dizer assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, sobe minha boca a ânsia análoga que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que a vida toda declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Já em Parnaso de Além-Túmulo, o mesmo Augusto dos Anjos nos apresenta o poema Ao Homem, em que ele vai dizer assim:
Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. É nesse momento que a gente percebe como Augusto dos Anjos continua o mesmo autor febril, visceral que ele sempre foi, embora agora ele tenha uma outra visão da vida humana na Terra. Ele já não entende a vida humana na Terra como uma sucessão de funções biológicas, psicológicas, fisiológicas. Ele percebe a realidade espiritual da vida humana na Terra, bem como a sua continuidade após o desenlace. E é isso o que Kardec quer dizer ao nos indicar que precisamos verificar se os textos são dignos ou indignos daqueles que os assinam. Mas além dos poemas de origem mediúnica, além da poesia dos espíritos, nós também temos poemas escritos por aqueles que eram os seguidores do espiritismo e que muitas vezes colocam na sua poesia, na sua obra, os conceitos espíritas. Essa é a poesia que eu tenho classificado como poesia dos espíritas. E, pasmem, a história da poesia dos espíritas é tão ou mais antiga que a poesia dos espíritos. Como eu disse, na Revista Espírita a gente já tem a poesia dos frequentadores das sociedades espíritas de então. E aqui no Brasil vai ser o local onde essa poesia vai ter talvez as maiores expressões. Em 1859, Júlio César Leal, que mais tarde seria presidente da Federação Espírita Brasileira, publicou um livro fascinante intitulado O Espiritismo, Considerações Poéticas Seguidas de uma Invocação. É um livro fininho, de 16 páginas, pequenininho, só sobrou apenas um exemplar existe ainda preservado, que é o exemplar que está na Biblioteca Nacional. Mas esse livro ele é um marco, porque é provavelmente o primeiro livro de poesia espírita do mundo. Ele foi publicado assim, de uma forma que a gente talvez não esperasse, em pleno ano de 1869. Mas não era apenas Júlio César Leal. Um outro autor que também publicava poesia na época, que era espírita, era o Bittencourt Sampaio, que é conhecido por esse livro aqui, até hoje no catálogo da FEB, A Divina Epopeia. É um livro em que ele traduz para versos os evangelhos. Verdade seja dita, tanto o livro de Júlio César Leal quanto o de Bittencourt Sampaio precisam ser lidos à luz do seu tempo. São espíritas de primeira hora, então eles ainda têm um pouco de catolicismo nas suas expressões. Eles ainda não são exatamente espíritas libertos da Igreja Católica, porque a gente tem um grande respeito. Mas é inegável, é impossível negar que alguns dos dogmas católicos ainda imperavam entre os espíritas de então e que acabam por contaminar a obra de Bittencourt Sampaio, bem como a de Júlio César Leal. Mas a poesia tem uma força incrível. A poesia vai ganhando espaços e ao longo do tempo, diversos são os espíritas, poetas, que vão trazer para os seus versos as luzes que a doutrina espírita tem suscitado neles. E aí, nós voltamos ao nosso livrinho lá do início, a Antologia de Poetas Espíritas, onde nós vamos encontrar nomes como o próprio Bittencourt Sampaio, Selener Medeiros, Terezinha de Oliveira, Leopoldo Machado,
Manuel Quintão, Amaral Ornelas e tantos outros poetas que, com o passar do tempo, passaram a espiritualidade e foram esquecidos. Só que a poesia espírita não acaba com eles. A poesia dos espíritas continua viva e atuante em nomes como Hernani Santana, Silênio Rocha, J.C.A. Moreira, Maurício Mancini, Merlânio Maia, João Prado, Lidiênio Barreto, Luciana Mariolani, Nina Lisboa, Ricardo Gessner, Elciomar Rocha, Lorena Varela, autores que têm colocado nos seus versos o espiritismo não para fazer propaganda, para fazer proselitismo, mas simplesmente porque esses autores começaram a compreender que é impossível você separar o ser poeta de ser espírita. Porque o espírita que vive dentro de nós é um poeta, e o poeta que existe em nós vem buscando as luzes do espiritismo, vem procurando trazer para a sua vida essas luzes, e isso acaba reverberando em nossos versos. Alguns dos poetas espíritas têm tido a felicidade de trazer verdadeiras pérolas de sabedoria, de espiritualidade, sem necessariamente precisar falar de religião, sem rótulos. É nesse sentido que eu posso dizer que a poesia dos espíritas atinge níveis de qualidade literária que a poesia dos espíritos apenas esboça. Quando pegamos um poeta como João Prado e ele vai dizer assim: tu que andas cansado, vazio, desanimado, parece que o mundo todo já desabou ao teu lado. Levanta, cara, sacode, eu não sei como é que pode tanta amargura e desdita. E crê, a vida é bonita. Vem ver na beira do tempo a festa que o tempo fez e reage de uma vez. Galopa numa esperança tirada de lá do fundo, rodopia, mama o mundo num laço, prende a certeza. Briga, sacode, disputa, vira mesa, vai à luta. A vida te cobra vida, o mundo te cobra garra. Amarra o teu desengano num pé de não quero mais, bem distante da esperança, da coragem, bem lá atrás. Acredita, vai em frente, com raça quebra a corrente, bate no peito, eu posso. Quero, faço, aconteço, vira o mundo pelo avesso, mas faz, constrói, realiza. Não precisa ser gigante, super-homem, nem precisa. Basta ser isto somente com a força suficiente que tens lá dentro de ti, mas que está adormecida. A vida te cobra riso, faz da vida um paraíso. Quem tem raça por raiz, terá flor feito sorriso. Vem, levanta firme, altaneiro, põe sangue nas tuas veias, põe mais sal nesse tempero. Habita Deus no teu peito de um jeito bem verdadeiro. Tem estrelas te espiando. O que importa a lama no pé? A fé que vai carregando a gente, se for a fé, se realmente palpita, faz essa vida bonita, do jeito que a vida é. Então, quando nós tomamos esses autores espíritas ou espíritos, nós percebemos que todos os dois planos da vida estão envolvidos em um mesmo projeto. O projeto de levar uma boa mensagem para aqueles encarnados que muitas vezes se encontram em desespero. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas para que serve a poesia espírita? E aí nós tomamos a poesia espírita como tendo esses dois pilares, a poesia dos espíritos e a poesia dos espíritas. Não serve para nada. Essa é a questão. Tentar encontrar uma utilidade para a poesia é um crime contra a poesia. A poesia existe porque a vida não basta. A poesia é algo que pulsa no nosso interior. É algo que nos movimenta. A poesia é a minha maneira de estar no mundo e de entender esse mundo. Há quem diga que os poemas dos espíritos existem para comprovar a vida além da morte. Isto é uma confusão etimológica. Na realidade, como toda obra de arte, poesia
não tem função, mas pode ter uso. A função de um poema, somente o poeta sabe, é aquele momento em que ele necessita se expressar, em que ele tem uma necessidade de dizer algo, de modo que atinja não apenas a ele, mas atinja a todos. É por isso que a poesia possui um caráter universal. A poesia dos espíritos não serve para comprovar a vida além da morte. O próprio Allan Kardec já nos diz que para provar as verdades do espiritismo aos céticos, não devemos recorrer aos fenômenos, pois os fenômenos são passíveis de ser fraudados, questionados e desmascarados. E isso não convence ninguém. Kardec nos indica que devemos apresentar ideias convincentes de maneira clara e objetiva. Então a poesia dos espíritos não tem essa função. Você pode usar ela para isso. Fica a seu critério, por sua conta e risco. Mas a função da poesia dos espíritos está muito ligada também àqueles que a produzem, porque é a maneira deles dizerem: eu existo, eu sou, eu ainda estou aqui. E a poesia dos espíritas, que muita gente acha que poesia dos espíritas, que a arte espírita deveria ser para divulgar o espiritismo. Não. Isso também é uso, não é função. Isso também promove uma diminuição da poesia. A poesia existe porque ela precisa existir. Porque os homens, todos nós, precisamos da poesia. E a poesia espírita, em suas mais variadas vertentes, em suas mais variadas manifestações, existe porque é a força cultural que o espiritismo traz. O espiritismo que promove uma revolução cultural com raízes transcendentais, indicando ao homem o caminho para o alto. E não existe nenhuma linguagem mais sagrada, mais propícia a religar o homem a Deus e ao cosmo do que a linguagem da poesia. É isso o que leva os espíritos encarnados e desencarnados a produzir poemas onde eles cantam as suas dúvidas, as suas dores, as suas esperanças, as suas alegrias, a sua fé. É o que leva o poeta Tarcísio Lima a dizer: um dia, um poeta queria saber um motivo maior para cantar. Em seus versos vibrantes buscou sobre a terra, os mares, o ar, mas não viu a poesia maior. E assim, a buscar e buscar, viveu só sua voz na certeza de achar seu caminho, seu rumo a seguir. Mas caminhos são muitos aqui, e o poeta perdido vagou. E agora, que o poeta julgava estar longe a se ver sem poemas, sem rima, sente em si a divina ferida que o convida a rever sua busca distanciada de todo esplendor. E então ele viu uma luz pouco a pouco que crescia buscando seus versos, transformando por dentro seu jeito, quis amar a irmãos e a inimigos, pois o amor lhe sobrava no peito, encontrou 1000 poemas de luz, sem saber como tudo se deu, sem saber o poeta era eu, sem saber eu buscava Jesus. Que a gente possa levar no peito, na alma, na mente, no sangue, a força que a poesia nos traz e a verdade que o Espiritismo nos proporciona. Eu sou Glaucio Cardoso e agradeço muito pela sua atenção. Beijo no coração. Um dia um poeta queria saber um motivo maior para cantar.